Mas vamos conversar então com um infectologista justamente para comentar a respeito, né, dessas dúvidas aí. Já temos o nosso especialista então conectado, William. Fabrício Mota, então, médico infectologista pediátrico, está conosco. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Boa tarde, doutor. A gente estava justamente comentando aqui, né? Começamos a vacinação das crianças aqui no estado ontem, né? E estamos fazendo um acompanhamento aí de como é que está sendo a busca pela vacinação. E estávamos falando sobre os medos, né? Assim, que alguns pais, alguns responsáveis têm em vacinar os seus filhos, né? A gente comentava aqui sobre alguns desses medos, mas gostaria de ouvi-lo também, né? Da sua experiência de consultório, da sua experiência profissional, assim, quais são os medos, né? O que faz com que as pessoas tenham receio de vacinar as crianças? Então, acho que hoje tudo tem muito relação com o que a gente escuta na mídia, né? E o que os pais recebem de informação de não órgãos oficiais, né? Então, a gente tem as sociedades de pediatria, sociedade de imunização, todas recomendando a vacina baseados em estudo com segurança, né? Quando a gente tem um estudo publicado de fase 3, esse estudo avalia a segurança da vacinação porque ela compara grupo vacinado contra grupo não vacinado. E através de cálculos estatísticos se vê o risco de ter algum efeito grave, e isso se mostrou com segurança. Já o estudo foi publicado em novembro, numa revista New England, que é uma revista super renomada, e hoje nós temos 8 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, né, com controle de efeitos adversos, mostrando que 98% dos efeitos são efeitos simples, né, como a dor no local da aplicação, e 2% com efeitos mais intensos, como, por exemplo, a febre, que é um evento considerado um pouco mais intenso. Então, a vacina é segura, né? Então, a gente vê todas as sociedades importantes recomendando ela e toda essa experiência que a gente já tem nos Estados Unidos. E hoje a gente já teve a notícia, né, da Anvisa orientando o uso da Coronavac acima de 6 anos, com os estudos que o grupo da Coronavac demonstrou hoje na reunião. Então, realmente, né, a questão da reação adversa, né, é um medo, mas isso até, confesso, eu sou mãe, assim, eu também sempre quando ia vacinar a minha filhinha, lá quando ela era bebezinha, eu ficava, ai, nossa, será que vai ter reação adversa? Mas a gente vacina, né? Eu tô com uma bebê de 2 meses, doutor, em casa, que agora vai ter que tomar suas vacinas regulares, e são 4 vacinas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Como eu devo ter tomado, como o senhor deve ter tomado, como nós devemos ter tomado. Então, quer dizer, eu também não entendi muito também depois de um país que tem uma tradição, né, de um sistema imunológico fantástico, já é sempre lembrar que erradicamos várias doenças, todo mundo tem a famosa marquinha aqui no braço, né, da pistola, aquela lá, antiga. Então, quer dizer, eu também não entendo, uma vez que os órgãos, como o senhor mesmo comentou, que são especialistas no assunto, acabam testando, regulamentando, estudando, pesquisando e liberando, eu não entendo também quanto mistério também nisso, né, doutor? Exatamente. O nosso programa nacional é muito, muito amplo, né? As crianças, até o primeiro ano de vida, realizam dezenas de vacinas, são várias doses, reforços, né, e vão muito bem, e a gente está familiarizado com esses efeitos adversos leves, né, o controle, aquela febre que pode dar no dia seguinte. E a gente fala, né, quando alguém lança uma dúvida de alguma coisa sem fundamento, às vezes isso repercute tão alto do que algum órgão importante, alguma sociedade importante falando que é benéfico, né. E a gente tem uma segurança grande nas nossas vacinas no Brasil, e a gente conseguiu erradicar algumas doenças. Algumas andaram voltando porque a gente reduziu, né, como sarampo, a gente teve alguns surtos, baixou um pouco a cobertura vacinal em vários estados, a gente precisou retomar isso, o governo fez várias campanhas nesses últimos 5 anos para retomar isso, então a gente tem que seguir e realmente a doença foi menosprezada na população infantil, porque sempre se comparou na pandemia os casos pediátricos com a proporção de casos em adultos, e sempre a pandemia realmente foi mais devastadora no paciente adulto. Mas quando a gente olha doença pediátrica com doença pediátrica, a gente vê que a Covid foi impactante nas crianças. A gente teve no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, na população abaixo de 5 anos, 3 a 5 óbitos por influenza por ano.
né? E a gente olha hoje a população abaixo de 5 anos com coronavírus, é muito mais óbitos, né, em 2021 nessa população do que a influenza causava, é uma doença prevenível, a gente leva para fazer a vacina essa população abaixo de 5 anos. Quando a gente olha no Brasil os principais números sobre mortes, né, a gente vê que o coronavírus está entre os primeiros, né, como causa. A gripe, pneumonia estão abaixo do coronavírus como causa de óbito na população infantil. E lembrando que criança não é uma faixa etária que morre muito, né, morre muito mais o paciente idoso. Então, quando uma doença causa um número de mortes, dezenas de óbitos, geralmente ela está entre as principais causas na população. Tem uma questão também, doutor, de as pessoas subestimarem, né, a gravidade da Covid-19 nas crianças, acharem, não precisa vacinar porque se der até a Covid-19 não vai dar grave. Tem isso também. Correr o risco, né? A gente teve, no ano passado, 2021, mais de 500 internações abaixo de 10 anos, né? Olha aí, ó. Isso é muito, foram 18 óbitos nessa população. Então, não é uma doença tão simples assim. Sem falar no adoecer, né? Aquela criança que fica doente, a criança que pode ter síndrome inflamatória pós-Covid, né? Que é aquela doença grave que acontece 1 mês após a doença. Nos Estados Unidos já foi documentado que reduziu com a vacinação 90% dos casos da síndrome inflamatória na população pediátrica. Olha aí, ó, não adianta, não dá. O estudo é estudo, né? A gente tem acompanhado e bora levar a criançada aí, a molecada, que é um direito das crianças se vacinar, né? Mais do que um dever, é um direito. A questão do tempo da aprovação da vacina também é um outro ponto, né? Que é levantado, assim, pelas pessoas que têm medo de vacinar a criança, né? Que, mas é muito pouco tempo para terem aprovado uma vacina, né? Mas, certamente, quando aprova, porque realmente é 100% seguro, né? Mais rápido, né? O que acontece para ter uma aprovação, a gente precisa ter um estudo que compare 2 grupos, um grupo vacinado com não vacinado. Isso aconteceu na população pediátrica e na adulto. Numa pandemia, a gente tem as pessoas se voluntariando para fazer a pesquisa. Quando não existe uma pandemia, não é tão simples a gente conseguir, digamos, 2.000, 3.000 pessoas para participar do estudo. E com a pandemia as pessoas se voluntariaram, tanto adultos quanto crianças, né? No Rio Grande do Sul a gente tem várias pessoas que participaram do estudo realizado na PUC, né? O Dr. Fabiano Ramos. Isso foi muito rápido. E além disso, numa doença infecciosa a gente precisa que as pessoas se exponham. E como a doença estava muito na comunidade, rapidamente se chega nos cálculos estatísticos mostrando que houve diferença, houve efetividade e segurança. Bom, a maior prova agora... Além de que a gente tem essas... Sim, por favor. A gente tem essas inovações, né? O estudo dessas vacinas, essa técnica de RNA mensageiro já vem sendo estudada há muitos anos, não é uma coisa que se inventou agora para a Covid-19. E uma outra questão é justamente o número de contaminações que tem aumentado, né? A gente teve festas de final de ano e tal, um certo relaxamento, mas ao mesmo tempo o número de internações e o número de óbitos não acompanhou de maneira nenhuma. O que é para quem duvidava das vacinas, eu acho que essa é uma das maiores provas, né, doutor? Exatamente. A Ômicron, com a sua transmissão, né, muito intensa, não vem acompanhando da gravidade, e isso já tem vários pesquisadores mostrando que isso é devido à vacinação. E, doutor, com relação à miocardite, né, que é um dos outros pontos também que as pessoas acabam apontando, tem o risco, né, alguns casos de miocardite. O que o senhor poderia falar, né, a respeito disso? A gente pode dividir essa miocardite pós-vacina nos adolescentes, em que realmente teve alguns casos, mais casos do que nos menores, mas quando a gente compara miocardite pela doença Covid e miocardite pós-vacina, a miocardite causada pela doença é muito mais comum. Nos adolescentes, teria em torno de 40 casos de miocardite para cada 1 milhão de crianças com Covid. E pós-vacina, após a primeira dose, é em torno de 1 a 5 casos por 1 milhão de doses, e na segunda dose, em torno de 10.
Ou seja, a doença causa muito mais miocardite do que a vacina. Claro. E nos menores de 12 anos, é um caso para cada 1.000.000 de vacina. Então é raro. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E é uma inflamação do músculo cardíaco. Exatamente. E que em todos esses casos pós-vacinal foram autolimitadas, resolveram só com repouso, sem gravidade. Tá Diferente da miocardite da doença. Claro que é mais complicado. Doutor, acho que, né, Cláudio, acho que para a gente encerrar a entrevista, deixar o doutor mandar a mensagem dele para os pais que ainda têm alguma dúvida em casa. Eu sempre recomendo assim que os pacientes sempre se norteiem através do seu pediatra, da sociedade que recomenda a vacina no país, né? Olhem para essas associações sérias que recomendam a vacinação. Nunca fiquem, para qualquer coisa em saúde, né, no grupo do WhatsApp, que o vizinho comenta, porque senão a gente acaba tendo só medo e não vai atrás do que a ciência recomenda. Muito bem, vamos atrás da ciência. Doutor Fabrício Mota, muito obrigado por conversar com a gente, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí de toda a equipe, tá bom? Somos parceiros. Obrigado, doutor, um ótimo trabalho. Muito obrigado aí, bom trabalho para vocês. Valeu, obrigada, obrigado. Boa tarde. Doutor Fabrício Mota, então, médico infectologista pediátrico. A gente está falando com um especialista, né? Vamos largar um pouquinho os grupinhos aí de WhatsApp, aí dos achismos, e vamos conversar com quem entende. Vamos continuar conversando com quem entende, aliás, né? Será que a gente já tem a Luísa? Temos a Luísa, sim. Vamos ver como é que está a vacinação das crianças aí pela capital. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Agora sim, né? Estou aqui na frente da clínica da família API, um dos maiores centros aqui de saúde, né, que tem vacinado contra a Covid, para falar justamente de uma notícia boa. Ontem, primeiro dia de vacinação na capital, 482 doses foram aplicadas e aqui foram os centros que mais vacinam de todos, né? 7 unidades aplicando a vacina, foram 143 doses. Vamos fazer um intervalinho, agora 4h11, e na sequência a gente segue falando então sobre a vacinação das crianças no estado aqui, né, que começou ontem aí, a gente já estava conversando agora com o doutor Fabrício Mota. Se você perdeu a entrevista, não tem problema, entra nas nossas redes sociais e confere lá o portal RDC.